O livro de Gênesis fala que Deus criou o homem a partir do barro. Será que isso realmente é verdade? Para a ciência, pode ser que sim. Olá, eu sou a professora Artemisia Medeiros, seja bem-vindo a esse canal. Se não é inscrito, se inscreve, se já é inscrito, deixe seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. O vídeo de hoje é a continuação desse vídeo que eu vou deixar aqui no card sobre a origem da vida. Então, para você não ficar muito perdido no conteúdo, é bom que você assista, depois volte para cá. A grande desordem da Terra primitiva fazia com que reações químicas acontecessem nos mais diversos ambientes. Os átomos se rearranjavam todo o tempo para formar novas moléculas, inclusive no barro, justamente remetendo àquela teoria do criacionismo. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque, curiosamente, cientistas israelenses e americanos realizaram em laboratório vários ciclos de secagem dos mares, mostrando que no barro acontecia uma coisa muito interessante. As bases nitrogenadas, elas se rearranjam espontaneamente, de modo a montar moléculas de DNA, mas sobretudo de RNA. Em 1986, um cientista americano chamado Thomas Seck descobriu que o RNA tem uma peculiaridade muito interessante. Muito mais do que só carregar informação genética, ele também tem a capacidade de autoduplicar. E ainda a função de catalisar reações químicas e participa de várias reações dentro da célula. O experimento realizado pelo norte-americano Sidney Fox complementam as conclusões do experimento de Thomas Seck. Segundo ele, várias moléculas passaram a se aglutinar na sopa primitiva, formando numerosas bolinhas bem minúsculas, como se fossem gotas de óleo dentro da água. E elas passaram a ter seu próprio conteúdo químico, o que permitiu que elas adquirissem uma bicamada lipoproteica muito semelhante à membrana citoplasmática. Na literatura, você pode encontrar tais estruturas com algum dos seguintes nomes: protobiontes, microesferas, lipossomos e o mais famoso de todos, coacervados. De um lado, as reações químicas que aconteciam no interior desses coacervados destruíam eles. No entanto, aqueles que conseguiam resistir iam capturando fragmentos de RNA disponíveis no ambiente, adquirindo capacidade de autorreprodução. Essa luta pela pré-existência, pela pré-sobrevivência, durou em torno de 1 bilhão de anos. Faz tempo. A vida é tão misteriosa e complexa que precisou lutar para existir antes mesmo da sua existência. Em seguida, no interior dos coacervados, foi sendo estabelecido um código genético rudimentar e o tempo foi passando até ser substituído pela dupla hélice de DNA, que leva vantagem sobre o RNA, haja vista sua grande estabilidade e também a capacidade de mutação, dando origem a várias formas de vida. Com certeza, eu sou muito melhor! Com o tempo, o ambiente impôs certas condições extremas, e aí algumas dessas estruturas foram destruídas e outras perpetuaram. É o princípio darwiniano de seleção natural. Todo mundo morreu. Acabou. Não! Finalmente, depois de alguns aperfeiçoamentos no metabolismo, ainda na ausência de oxigênio, surgiram os primeiros seres vivos. Os primeiros organismos vivos teriam surgido na forma de seres unicelulares heterotróficos, que se alimentavam de matérias orgânicas muito simples e produziam gás carbônico e álcool. Ou seja, os primeiros organismos vivos eram fermentadores. O enriquecimento atmosférico com o CO2 favoreceu o surgimento de um outro grupo de indivíduos, os seres unicelulares autotróficos, que eram capazes justamente de captar esse CO2 juntamente com a luz solar e transformar essa molécula de baixa energia em uma molécula altamente energética, num processo denominado fotossíntese. E como subproduto dessa reação química, acabavam liberando o gás oxigênio. A grande quantidade de gás oxigênio produzida passou a subir para as camadas mais altas da atmosfera, produzindo a famosa camada de ozônio, que nos protege contra a intensa radiação dos raios ultravioleta do Sol. Mudar para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Esse novo cenário favoreceu a seleção de organismos que não só eram capazes de fazer fermentação na presença de oxigênio, como também eram capazes de degradar moléculas altamente energéticas até CO2 e água. Acredita-se que os indivíduos eucariontes
surgiram há 1,7 bilhões de anos a partir de um ancestral procarionte anaeróbio. A teoria endossimbiótica propõe que os primeiros seres eucariontes eram anaeróbicos e heterotróficos e se alimentavam de arqueobactérias. Quando algumas bactérias primitivas se tornaram fotossintetizantes, outras se tornaram heterótrofas e aeróbias. Dessa forma, acredita-se que alguns organismos eucariotos simples fagocitaram bactérias fotossintetizantes e bactérias aeróbicas, mantendo com elas uma relação harmônica. Ao passo que as bactérias recebiam proteção e nutrição dos eucariontes, os eucariotes recebiam as vantagens de ter ali uma usina aeróbica e outra fotossintética. Dessa forma, teriam surgido duas importantes organelas celulares, os cloroplastos e as mitocôndrias. A teoria da endossimbiose foi proposta por uma norte-americana, Len Margules, que conseguiu chegar a essas conclusões baseando-se em algumas evidências. Ela observou, por exemplo, que tanto os cloroplastos quanto as mitocôndrias têm um DNA próprio e que as informações contidas nesse DNA é totalmente diferente das informações que estão lá no DNA do núcleo da célula. Outra coisa interessante é que o DNA das mitocôndrias ele é muito mais semelhante ao DNA presente nas eubactérias e nas arqueobactérias. Outra evidência bem importante é que essas duas organelas estão rodeadas por pelo menos duas membranas. E a mais interna delas é bem diferente do resto das membranas presentes na célula e se assemelha à membrana presente nos procariontes. E tanto os cloroplastos quanto as mitocôndrias se formam a partir da fissão binária ou divisão binária, que é um método de reprodução bastante utilizado pelas bactérias. A lógica para essa associação endossimbiótica de bactéria e eucarionte é justamente de que chegou um momento em que a célula não conseguia mais evoluir e que os dejetos que essas células estavam gerando estavam eliminando muitos indivíduos. E aí o jeito foi elas se associarem de modo a ser vantajoso para a existência de ambas. Esse tipo de fenômeno ele pode ser presenciado ainda atualmente. É o caso de uma célula flagelada chamada de Volvox, que em condições de pouca nutrição no ambiente, ela libera um gel e aí vários indivíduos se colam uns aos outros formando uma colônia. E aí ele se desloca de uma forma muito coordenada, formando uma única entidade. Talvez essa seja a lógica que tornou possível a existência dos indivíduos multicelulares. A sexualidade também teve um papel fundamental, porque lembre-se que quando você reúne informações de DNA, você é capaz de criar uma variabilidade de informações muito grande. Depois disso, a evolução continua assumindo seu papel, ramificando ainda mais os galhos da árvore da vida, com as algas multicelulares, as plantas, os cogumelos e os animais. Espero que tenham gostado desse vídeo. Nos vemos no nosso próximo encontro. Tchau!